Machado, e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões, com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente com avivamento. O tema do nosso trimestre é Aviva a Tua Obra, e o subtema fala sobre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Quero mandar aqui um abraço carinhoso ao pastor José Rodrigo, que ontem na Escola Dominical trouxe-nos um assunto maravilhoso. Deus abençoe o pastor José Rodrigo e os irmãos que estavam na EBD. Quero deixar aqui um abraço carinhoso ao pastor Marco Mariano, homem de Deus, está com um empreendimento, está batalhando no reino e o Senhor vai honrá-lo. Também todos os nossos obreiros que estão batalhando em prol da obra do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. O culto ontem à noite estava cheio, repleto. Glorificado seja o santo nome de Jesus. E aproveito para dizer que aquilo que falta, o Senhor vai mandar. Eita, que bênção. Meus queridos, nós estamos já diante da lição de número 7. Na lição de número 1, nós aprendemos o conceito de avivamento espiritual. Na lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Na lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Na lição número 4, o ministério avivado de Jesus. Na lição número 5, o avivamento na vida da igreja, porque não está distrito a uma ou duas pessoas, é na igreja como um todo. Na lição número 6, que foi a lição da semana passada que encerrou ontem, o avivamento no ministério de Pedro. Inclusive, nós vamos começar hoje pegando uma deixa a partir de um diálogo com Pedro. Nós vamos começar a nossa reflexão hoje a partir de um diálogo com Pedro. E na lição de número 7, começaremos com Estevão, ou falaremos sobre Estevão, um mártir avivado. Este é o nosso primeiro vídeo da semana, então você deve assistir este vídeo, deve assistir os outros 5 que, querendo Deus, nós faremos. Você deve assistir os vídeos anteriores, nós temos alguns bons estudos, boas reflexões sobre outros temas. Acompanhe e aproveito para te convidar, se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo, dê um joinha já, dê um like aí, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente. Vamos abençoar outros com a palavra de Deus. Como nós vamos nesta semana falar sobre Estevão, você que me acompanha, que é professor de Escola Bíblica Dominical, entenda, o tema da semana é Estevão, um mártir avivado. Mártir, morreu pela causa, avivado. Então, não perca a linha de raciocínio, tente ver o que o pastor Elinaldo Renovado, que é o comentarista da lição, quis dizer com cada leitura, com base, com ênfase ao tema da semana, tá? Eu indico para vocês, vou fazendo uso da Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal, que é na tradução Revista Almeida Corrigida. Tenho também para vocês aqui indicar este livro, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, porque aqui você vai encontrar detalhes sobre a vida de Estevão. O que a Bíblia fala sobre ele, você vai encontrar aqui esclarecido, inclusive no que diz respeito à sua mensagem. E tenho para indicar para os irmãos da série Pregadores da Bíblia, de Ciro Sanches e Borde, Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Nós, na semana passada, falamos sobre Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Então agora estamos com Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Eu indico para vocês este conteúdo porque, para mim, tem sido uma mão na roda. Deus abençoe o pastor Ciro Sanches e Borde. Deus abençoe o pastor Caramuru, Francisco Afonso Caramuru. Deus abençoe a Rede Brasil de Comunicação, lá do Pernambuco. Eu bebo nestas fontes. Eu tenho o prazer de dizer que eu bebo nessas fontes. Não preciso esconder e achar que sou melhor que ninguém, não. Mas também, fazendo a dinâmica do professor na sala de aula, tem muita gente que eu não me aproximo. O professor falou um negócio interessante. Ele disse que depois de um certo tempo que adquiriu maturidade, ele aproxima-se de pessoas que podem fazê-lo melhorar. Então, quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que não sou mais menino, deixei para trás as coisas de menino e tem um bocado deles que não me faz ir para frente, só me faz voltar. Então, a gente deixa para lá e segue viagem, mas estes eu faço questão de referendar,
porque são extraordinários nomes. Deus abençoe, vocês têm abençoado a minha vida e eu tenho tentado abençoar outros também. Vamos então à nossa leitura de hoje. Tema da semana: Estevão, um mártir avivado. Nossa leitura hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, e nossa epígrafe diz: as portas do inferno não prevalecerão. Ponto. Uma leitura forte para um tema da semana também forte. Vamos ler o nosso texto em Mateus 16, versículo 18. Este texto aqui de Mateus, só para deixar referido para os irmãos, também repete-se no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 27 ao 30, porque na realidade nós vamos ler o versículo 18, mas o ideal é que você leia dos versículos 13 a 20, é uma seção ali, você tem que ler aquilo dos 13 a 20 de Mateus 16. Aí você vai encontrar o mesmo texto em Marcos 8, de 27 a 30, e você vai encontrar em Lucas 9, de 18 a 21. Então os sinóticos comentam a esse respeito. Já o quarto evangelho não comenta. O quarto evangelho, o evangelho de João, não comenta. Vamos para Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Os irmãos já entenderam a contextualização que nós vamos fazer. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o nosso texto. Contextualizando, nós estamos falando de Estevão, que se tornou o primeiro mártir, e mártir avivado. Só que, ao utilizar o texto de Mateus, nós somos obrigados a remontar ao próprio Pedro, que no primeiro encontro com Jesus, seu nome é Simão, que também pode ser compreendido como Simeão, pois é uma abreviatura de Simeão, Simão é uma abreviatura de Simeão. E no primeiro encontro com Jesus, quando André, seu irmão, também filho de Jonas, leva Simão até diante de Jesus, Jesus chega para ele e diz: você é Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Eu quero te dizer que a partir de agora você será chamado Cefas. E ali o Senhor trouxe para ele a primeira ideia da pedra, de Pedro. Talvez ele tenha se sentido um pouco arrogante, não sei, porque alguém ser chamado de pedra é resistente, forte, rígido. Aí quando nós chegamos neste momento aqui, nós vimos um trocadilho, porque Jesus está na região da Galileia, está aí próximo do seu segundo ano de ministério, e neste momento agora Jesus, andando com os discípulos pelo caminho, percebeu que entre eles tinha um burburinho. E Jesus então chega para eles, quando para lá no seu local de origem, provavelmente na casa do próprio Senhor Jesus, e ele vai e pergunta para os discípulos: o que estão dizendo por aí a meu respeito? Aí antes que os discípulos falassem, Pedro, que era o líder natural deles, se apresenta. Pedro era sanguíneo, Pedro sempre agiu assim, era um dos mais velhos. Pedro foi chamado com aproximadamente 30 anos de idade. Aí Pedro chega para Jesus e diz: estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és um dos profetas que ressuscitou, e foi dando as justificativas. Aí Jesus parou para ele e disse bem assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro volta para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante, irmãos, que Pedro foi o primeiro a ser chamado para ser discípulo, foi o primeiro que foi dado um ministério, foi o primeiro que foi chamado para apóstolo e foi o primeiro que fez essa declaração. Aí é quando Jesus vira para ele e diz, o texto que nós estamos aqui, versículo 18. Pois também eu te digo, que tu és Pedro. Pedro aqui é pedrinha. Pedrinha. Nós estamos falando de Estevão, mas é necessário esclarecer isso aqui. Aliás, é para este fim que eu propus este canal e nós estamos sendo abençoados por isso. Pedro é pedrinha, fragmento de rocha, é uma brita, comparada com uma rocha, comparado com a pedra grande. A pedra grande pode ser tratada até como um meteoro, não tem problema. E a Bíblia fala da pedra que foi lançada sem auxílio de mãos, lá de Daniel, que representa a destruição dos reinos mundiais no Apocalipse. Mas vamos voltar para cá.
Pedro é Petrus, pedrinha, fragmento, é pedra, mas é pequena. E eu te digo que tu és Petro. E sobre esta Petra, ó o jogo de palavra, Petra é a declaração de Pedro. E vocês, o que dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem. E eu digo que você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não existia aqui ainda. A igreja passou a existir em Atos. E o próprio Pedro, quando escreve a sua carta, me passou agora o texto, ele diz que nós, como pedras vivas, Pedro reconhece que assim como ele era uma pedrinha, nós também somos pedrinhas vivas. Lembram que nós estamos estudando sobre avivamento, sobre tições pegando fogo ou se transforma em carvão, se não pegar fogo? Então nós somos pedras vivas, pedras flamejantes, pedras ardentes em fogo. Nós somos pedrinhas também. Sobre esta pedra, a declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Por quê? Porque a igreja estará edificada sobre Cristo. Se a igreja fosse edificada sobre Pedro, a igreja ruía. Algumas igrejas aí têm base em Pedro. A igreja de Cristo não tem. A igreja universal do Senhor Jesus Cristo não tem. Não estou citando nome de igreja nenhum. É a católicos, que alguém pensa que católica, católicos é católica. Não, deram o nome de católica, mas católicos é um termo que fala universal, como também não é a IURD, universal do Reino de Deus, me compreendam. Então, a igreja de Cristo, nós temos aí uma live que diz o que é a igreja. Assista a nossa live e compreenda. Inclusive, você vai ver a diferença da igreja militante, nós que estamos aqui na peleja, na batalha espiritual, e a igreja triunfante, aqueles que já partiram para a eternidade, são a igreja triunfante. Vez por outro, um pregador diz, e quando nós nos encontrarmos com a igreja triunfante? Ele está falando dos que já estão na glória. Você vai entender o que é a igreja local e o que é a igreja universal, a igreja daqui do Brasil e a igreja de todos os locais do mundo. Você vai aprender o que é a igreja temporal e a igreja atemporal, ou seja, a igreja do presente e a igreja de todas as épocas. Você vai aprender o que é a igreja de Cristo e a igreja do CNPJ, onde a de Cristo, a propriedade é Jesus Cristo, a do CNPJ pode ser alguém. E nós atualmente estamos rodeados de pessoas que são donos da igreja do CNPJ. É um negócio interessante, viu? De vez em quando eu faço um estatuto aqui, aí quando faço o estatuto, alguns colocam alguns termos e eu olho assim, eu digo, mas tem razão, não tem problema, essa aqui é a igreja do CNPJ. Porque a igreja de Cristo não tem dono. A igreja de Cristo não tem dono. Se alguém se coloca como líder da igreja de Cristo, sabendo que vai prestar conta desta mordomia, ele não é dono. Pois bem, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque ela está fundada em Cristo. Nesta semana, meus irmãos, nós estaremos estudando, ou estamos estudando, já começamos, o estudo sobre Estevão, Marte. Primeiro Marte avivado. Estevão surgiu no momento em que a igreja estava há alguns anos, porque alguns dizem, eu li um livro que fala de 8 a 12 anos, eu digo, não tem 8 a 12 anos que Jesus ascendeu aos céus, de forma nenhuma. Paulo no ano 54, alguns dizem 49, outros dizem 51, e na minha compreensão 54. Paulo no ano 54 saiu na sua primeira viagem missionária. Se Paulo saiu no ano 54, na primeira viagem missionária, e ele aguardou lá em Tarso por 14 anos, até que Barnabé fosse chamá-lo para ajudá-lo em Tarso, nós temos que 54 menos 14, vamos cair para 40. Então, ano 40. Se ele saiu de Jerusalém para prender os cristãos lá em Damasco, e até o momento que ele voltou para Jerusalém novamente, passaram-se 3 anos, nós temos 40 menos 3, 37. Então, no mínimo, ou no máximo, melhor dizendo, no máximo, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, até o momento em que Estevão surge, nós temos 4 anos. Porque disse que o ministério de Cristo foi aproximadamente 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio. Se Jesus tinha 33 anos, menos 37, nós temos aí 3 anos e pouquinho. E isso sem falar todo o decorrer da história, porque Saulo se converteu depois que Estevão morreu, depois de tudo que aconteceu. Então a ideia de que tinha 8 a 12 anos
Se aparecer em algum dos livros dos irmãos aí, não aceitem. Não, por mais que haja o erro da contagem do calendário feito pela Igreja Católica em ação de contra-reforma em 1547, pois inicialmente os anos não eram contados depois de Cristo e antes de Cristo. Foi depois da Reforma Protestante que a Igreja Católica, cerca de 30 e poucos anos depois, resolveu reagir, criou a Companhia de Jesus, os jesuítas, que buscou os jovens de volta para eles, lá na Idade Média, no final da Idade Média, 1500 e pouco, e nesse contexto fez a recontagem dos anos. Erraram porque esqueceram os anos bissexto, e nós temos aí aproximadamente de 3 a 5 anos de diferença do calendário, porque quando eles recalcularam, já tinha espalhado para o mundo inteiro, é o chamado calendário gregoriano, e ficou essa falha. Então a gente tem esta flexibilidade aí, mas não é tanta. Pela Bíblia, pelos detalhes bíblicos, Estevão surgiu no momento entre 1 a 3 anos, Estevão como obreiro, depois que Jesus ascendeu aos céus. E é interessante falarmos de Estevão. Se você quiser melhor compreendê-lo, abra a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos 7, capítulo 6 e 7. No capítulo 8, você tem algo interessante também, que é Filipe. Filipe está no capítulo 8, porque Saulo está no capítulo 9. Filipe é uma consequência do ato de Estevão. O ato de Estevão fez com que os irmãos, o ato de Estevão, a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, fez com que os irmãos se espalhassem pelo mundo inteiro, inclusive pela Antioquia e pela região sumiu agora a palavra, Samaria, pela região de Samaria, para onde Filipe foi. Então, nós temos aí este ato, não 12 anos depois, 8 anos depois, 3 anos depois. E qual é o contexto de Estevão? Estevão está num contexto em que a igreja tinha um problema, começou a ganhar gente, de uma pancada foi 5.000 almas, 3.000 almas, e assim foi. A igreja foi ganhando e foi crescendo, que, como eu disse, em 3 anos a igreja não comportava mais. Os irmãos perceberam que aquilo ali estava gerando um problema, porque tinham viúvas, e na própria cultura deles, viúvas e órfãos passam fome. E a igreja era quem ajudava essas viúvas. Mas como assim? Quem entrega, quem busca, Aí foi quando houve a instituição dos diáconos, está lá no capítulo 6, versículo 5, e nesta instituição dos diáconos, encabeça a lista Estevão. Estevão era homem usado por Deus, cheio do poder, realizava maravilha no meio do povo, está lá registrado em Atos. Eles então, não achando o que fazer, criaram testemunhas falsas contra Estevão, levaram Estevão perante as autoridades, leia o Sinédrio e outros, e com falsas acusações, Estevão foi assim condenado. Antes de ser condenado, ele pediu para se defender, deram-lhe a palavra, e foi quando ele fez agora uma apologia, ele fez uma defesa da fé, e essa defesa da fé resultou em seu apedrejamento. Neste apedrejamento, entendam, eles tinham matado Jesus, e agora surgiam novos líderes. Os apóstolos, neste momento, estavam assim, meio quietos, eles não aparecem muito no cenário bíblico, mas Estevão e os outros 7 apareceram. Inclusive, a tradução diz que nesta perseguição de Estevão, pelo menos mais 2, os 2 últimos da lista, se eu não estou enganado, os 2, o último é Nicolau. Não sei como é que Nicolau morreu, mas os outros 2, a tradução diz que morreu. Quando a perseguição veio sobre Estevão, os outros morreram. Filipe foi para Samaria, e assim é a história. Nesta perseguição, eles mataram mais um líder, não aceitaram que novos líderes surgiram. É o mesmo que aconteceu com Pedro lá na Porta Formosa. Eles recém tinham acabado de matar o Jesus, o precursor. Eu estou usando o Jesus numa linguagem deles, uma crítica deles. Aquele que estava levantando barulho na cidade, perturbando a cidade, como eles diziam. E agora já surgiu outro Pedro, e já surgiu mais outro, Estevão agora. Então a solução era matar Estevão. E aí é onde entra o texto de hoje. Acharam que fazendo assim acabariam com a igreja. Só que Jesus Cristo disse que a igreja foi fundada sob o edifício da declaração de que ele é o Filho de Deus. Então a igreja foi fundada sobre o Filho de Deus, sobre
O Filho de Deus é o fundamento, é a base, é o que está embaixo. E as portas do inferno não prevaleceriam. Nós temos aqui na história da igreja, na eclesiologia, muitos momentos em que tentaram destruir a igreja, mas não conseguiram, e a igreja permanece triunfante e a igreja será arrebatada. Estevão foi o protomártir, o primeiro mártir, mas era o mártir avivado. Mesmo morrendo, Estevão não voltou atrás, não teve uma mensagem politicamente correta, se sustentou tudo o que ele havia dito anteriormente, e na hora do seu apedrejamento, ele olha para os céus e disse: vejo os céus abertos, que é uma grande revelação da diferença do cronos, da existência do kairos, diferença do crono para o kairos. Vejo os céus abertos e Jesus à destra de Deus, à direita de Deus. E aquilo ali foi o ápice. Nosso irmão Estevão morreu, mas por intermédio dele, o que está em Atos 1:8, que o evangelho chegaria a Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, aconteceu naquele momento, e por causa de Estevão nós temos o evangelho em Samaria, por causa de Estevão nós temos o evangelho em Antioquia da Síria, nós temos o apóstolo Paulo, nós temos Barnabé, nós temos as viagens missionárias e muitas outras coisas mais que ocorreram. O concílio de Jerusalém é uma sequência da morte de Estevão. Então nós vamos aprender que quando somos avivados, que chegue até a morte, mas que o nome de Jesus sempre será glorificado. Estendemos um pouquinho hoje, não é o nosso objetivo, mas a gente se empolga quando começa a falar da Bíblia Sagrada. Amanhã, querendo Deus, fique conosco para você aprender mais sobre Estevão, tá? Amanhã teremos mais uma porçãozinha. Querendo Deus, amanhã falaremos: a vontade de Deus não pode ser impedida. A vontade de Deus não pode ser impedida. Seja sincero, fale para mim aqui. O avivamento que nós estamos enfrentando, sentindo, assistindo, participando, vendo na atualidade, chega perto da convicção que tinha Estevão na sua vida? Será que nós estaríamos dispostos a realmente darmos a nossa vida por Cristo? Ou faríamos como Pedro? Na primeira oportunidade nós fugiríamos. Que Deus te abençoe, e amanhã a gente continua falando, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.